Felipe Hilton, que prazer tê-lo aqui, grande amigo, que bom. Olá, Cássia, muito obrigado pelo convite. Essa é uma rica oportunidade da gente poder passar aos guarulhenses, ao povo em geral, tudo o que está acontecendo de maneira clara e precisa, né? O que o povo precisa nesse momento é de informação consistente e clara, sem emoção política ou partidária nesse momento. Com certeza. Quais são esses locais? Já que a gente fez esse questionamento, de repente vocês aí ficaram na dúvida, né, diante do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na noite do último dia 24 de março e também as determinações, tanto do governador João Dória como aqui da nossa cidade, porque temos o aeroporto aqui que, infelizmente, nós sabemos, as pessoas não estão sendo inspecionadas como devem, aqueles que chegam de viagem. Uma grande preocupação do prefeito Guti aqui da nossa cidade, com toda a razão. Fala, Felipe. Cássio, então, peço primeiro, com licença, estar com o caderno, porque fica à vontade. As informações precisam ser claras e tem muitas informações e a gente teve a cautela de analisar, estudar e anotar para que nesse momento a gente consiga passar para vocês a informação completa, né? O decreto municipal do prefeito de Guarulhos continua em vigor, Sim. Independente da manifestação do presidente de ontem à noite, continua em vigor, que é o decreto 36726 de 2020. Nele, ele fala que todos os estabelecimentos que têm acesso ao público, atendimento ao público, e para evitar potencial aglomeração de pessoas, deverão estar fechados, né? Por 30 dias, a partir do último dia 23. Esse decreto tem exceções, que são ambientes de saúde, farmácia, hipermercado, supermercado, feiras, açougues, hortifruti, lojas pet, clínica veterinária, distribuição de gás, água, pousadas, hotéis e serviços e postos de combustíveis. Essas exceções, elas deverão seguir ordens de higiene pessoal para que, então, consiga manter suas atividades ali, seja a intensificação de limpeza, a disponibilização de álcool em gel aos funcionários e clientes, fechar áreas de lazer, de playground, de porventura que tenha naquele ambiente, e áreas internas de bar, restaurantes e tudo mais. Casas noturnas, bares, motéis e ambientes de festa estarão com seus alvarás suspensos de funcionamento. Essa punição é a cassação do alvará de funcionamento, se caso descumprir. Não, é uma medida muito importante, uma medida muito séria e importante. O estabelecimento comercial ele poderá funcionar ainda em Guarulhos fora desse atendimento ao público. Então, se você tem um comércio, uma atividade que você consegue fechar suas portas e funcionar, você consegue manter suas atividades. Lógico que as pessoas em potencial risco de adquirir aí o contágio do Covid, elas deveriam estar, então, né, a empresa praticando com elas algumas medidas diferentes que a gente vai anunciar daqui a pouco, né? Mas não necessariamente todas as atividades precisam parar. Pode fazer um serviço online ou então de entrega rápida. Agora há pouco mesmo, quando eu estava vindo para cá, procurei ver as lotéricas aqui da nossa cidade. As pessoas estão parando na porta, dando um distanciamento grande mesmo, para que possa entrar outra e bem espaçadas, né? Aqui na Timóteo mesmo, onde eu passei, eu vi isso. Ou seja, toda a cautela nesse momento, não é mesmo? Justamente, né? Então, a frase de que tudo parou, eu acho bem imprecisa, até tem um tom político, né? Na verdade, não tudo parou. A questão é que tem atividades que devem evitar aglomeração de pessoas, né? Uma situação como essa é o próprio aeroporto de Guarulhos, né? A gente tem restaurantes que tem várias mesas. O atendimento nas mesas, eles não devem ocorrer, né? Mas os restaurantes poderiam fazer, por exemplo, por entrega ou para você poder retirar e sair daquele ambiente, né? Não comer nas mesas. Então, a empresa ela precisa tomar atitudes diferentes para enfrentar esse momento, né? É um momento bem delicado, né? Se estivéssemos falando somente do Brasil, era uma coisa. A gente está falando que tem mais de 117 países contaminados, mais de 400 mil casos no mundo. Meu Deus. No Brasil, a gente tem 2.300 até ontem à noite, com mais de 35 mortes, né? 30 em São Paulo. Né? Aqui tem que ter mais cautela mesmo. Então, o Estado de São Paulo, eu acredito que está saindo à frente, não estou achando errado essa medida por um período, evitando o alto índice, né, de contágio, para que a partir então desses 20, 30 dias aí, as coisas comecem a estabilizar e as atividades voltem normalmente
para as pessoas que não não sejam idosas, com problema de saúde, para elas pessoas continuarão em casa. Bom, da medida provisória 927/2020, que causou aí um debate, uma polêmica imensa nas redes sociais. Eu cheguei a ficar, de madrugada, olhando, lendo a medida provisória. Eu falei, já sei, vou convidar o Felipe Hilton, porque ele é especialista na área do direito trabalhista. Então, Cássia, essa medida provisória 927/2020, né? A gente tem na rede social alguns pontos dessa medida que estão sendo vinculados aí, mas é bem preciso, porque eles falam somente de um ponto, por exemplo, que acabou sendo retirado pelo presidente, que é a suspensão do contrato de trabalho por 4 meses, até 4 meses, né, para poder suspender também os salários. Então, depois que foi editada, ele voltou atrás e fez a 928 e mandou tirar. Porém, não é só isso que tinha na medida 927. A medida 927 continua valendo, né, e ela pode ser aplicada agora como uma sugestão para as empresas e funcionários. Boa palavra, sugestão. Então fala. A questão aí é o seguinte, a norma trabalhista, CLT, Constituição Federal, não estava preparada para esse momento, nem conseguiria prever um acontecimento tão sério como esse, né? Então, a questão aqui da medida provisória e também aproveitando a reforma trabalhista, consegue trazer medidas que a empresa consiga tomar com o seu funcionário, claro, resguardando todos também direitos também do funcionário, mas também flexibilizando para a empresa consiga se manter nesse período aí de crise. Como né? seria isso, Felipe? Então a gente tem medidas como o teletrabalho, onde você pode trabalhar de casa, né? Essa medida, para que fosse feita, quando o funcionário não foi contratado para aquilo, precisaria alterar contrato, norma coletiva e tudo mais. O presidente autoriza a critério da empresa essa flexibilização. Flexibilizar para o teletrabalho. Então, a empresa querendo, ela anuncia isso ao seu funcionário 48 horas de antecedência, por escrito ou por e-mail, falando sobre isso e que deverá trabalhar em casa no seu horário, a jornada normal de trabalho, né? Porque está em casa que vai aumentar a jornada de trabalho, a jornada normal de trabalho. Tá. Essa é uma forma. A antecipação das férias individuais. O que acontece? O governo está fazendo o quê? É que a empresa antecipe aquela obrigação que você tem com o seu funcionário para esse momento. Né? No caso, onerosamente a empresa ainda continuará com seus gastos, mas no futuro ela não terá que pagar para o funcionário. Então, por exemplo, se fosse em fevereiro não, se fosse, vamos dizer que em novembro, setembro, está antecipando para agora, nesse momento de isolamento, é isso? É isso. E por exemplo, mesmo que as pessoas que não tenham 30 dias de completo ali do seu período aquisitivo de férias, não tenha um ano, isso, por isso que eu dei o exemplo de fevereiro. Não tem um ano, desculpa, melhor dizendo, elas poderão adiantar essas férias mesmo assim. Tá. Né? Então, elas poderão, mesmo sem um período aquisitivo, poderão adiantar. E tem duas formas aí de pagamento. Com a CLT, você teria que pagar com 2 dias de antecedência. Com essa medida provisória, você pode pagar até 5 dias depois que conceder as férias, 5 dias úteis. E 1/3 das férias poderá ser pago até a gratificação natalina, que é o 13º Natal. Então, lá em dezembro, você paga o terço constitucional das férias. Tá. Isso daria um fôlego também nesse momento. Para as empresas, né? Para as empresas. E não precisaria demitir. E não precisaria. Tá. As férias coletivas, que eu fiz um vídeo, aliás, a gente não vai conseguir falar de toda a medida. Isso, onde está o vídeo? Já vamos falar onde que está. No canal no completo. YouTube, Dr. Felipe Hilton, tem um vídeo explicando detalhadamente sobre a medida provisória, vocês podem ir lá depois. Felipe Hilton com H. Coloca o GC aqui, o Filipinho, por gentileza, para as pessoas procurarem, porque lá ele explica detalhadamente, quase 2 horas. Mas vale a pena, para você ficar a par do que realmente tem essa medida provisória. É porque a medida é longa, né? É longa, eu li. Férias coletivas eu indico como a melhor saída, porém vai ter que ver a atividade do funcionário e a empresa, né? Se vai conseguir dar férias coletivas. Quando eu diz coletiva, não precisa ser para todos os funcionários, pode ser para um grupo de funcionários somente. É o nome, né? É que nem quarentena. Não chega a ser 40 dias, pode ser o período determinado pelos governantes. Agora, as férias coletivas pela CLT, você teria que avisar com muita antecedência, mais de 15 dias. E aqui, na medida provisória, você consegue avisar com 48 horas de antecedência que vai tirar as férias coletivas, né? Então, essa é uma parte boa também aqui. Você pode, com essa medida provisória, antecipar feriados não religiosos, feriados que seria
mais para frente, você antecipa agora esse feriado, como se o funcionário tivesse tido folga naquele momento, e no feriado lá na frente ele vai trabalhar normal. Você né? sabia disso? É uma Mas forma... o doutor Felipe está passando essas informações. Olha, vou fazer legal. uma parte agora, enquanto ele está vendo aqui quais são as outras informações essenciais e falar como nós estávamos falando. Sim. Tanto da parte trabalhista como da parte do nosso pensamento mesmo para evitar tanta preocupação. Vamos imaginar que estamos em férias antecipadas. É o que eu estou fazendo. Porque senão a preocupação acaba sucumbindo mesmo todo o nosso ser e ela se torna tão forte que a gente não consegue nem dormir. O melhor é a cautela, principalmente aqui na nossa cidade, estado de São Paulo, onde a maioria dos casos são maiores. Nós temos aeroporto aqui, então continua valendo a determinação do prefeito Guti para você, que está aqui na nossa cidade, e também do governador, que nós vimos aí, tem até uma transmissão ao vivo, que você pode acompanhar diretamente do governo do estado. Felipe, fala mais informações aí dessa medida provisória. Ela tem um prazo determinado? Ela tem um prazo para virar lei, né, no Congresso, Tá. né, 180 dias para virar lei no Congresso. E já está valendo? Tá valendo, tá em vigor. Se não virar lei, ela cai, mas acreditamos que o período de surto, se Deus quiser, vai passar antes desse período aí. Né? Cássio, aqui é o seguinte, uma medida que poderá ser feita ainda pelas empresas, banco de horas especial, é um banco de horas que o funcionário sai da empresa, ela continua pagando o salário dele, mas ele fica devendo horas para a empresa já, é negativo. Então, quando ele voltar a trabalhar depois desse surto, ele cumpre até 2 horas extras por dia, e tendo que cumprir isso daí, em até 18 meses. Então essa é uma medida que a empresa pode tomar agora. Nesse período a empresa fica desobrigada com a questão de exames médicos ocupacionais, né? Então ela não precisa fazer. E se caso for demitido, né, não é o que a gente espera que façam, mas se caso for demitido e tiver um exame médico ocupacional dos últimos 6 meses, vai ficar em vigor isso daí, não precisa fazer outro exame demissional nesse momento. E a questão do FGTS, que a empresa vai poder, nesse período, suspender esse pagamento da competência de março, abril e maio, né, jogando isso para frente. Ela vai ter a obrigatoriedade com o funcionário de pagar, mas não nesse momento. Então ela consegue nesses 3 meses também ter um outro oxigênio. Isso, claro, dependendo do tamanho da empresa, vai ser de grande relevância, né? Quanto mais funcionário, mais pagamento, né? Para você ver como o presidente Jair Bolsonaro ele está preocupado, né, com toda essa questão empresarial também dos empregos. E isso também tem que ser levado em consideração. Nós temos que pensar também nas pessoas que trabalham no almoço praticamente para poder ter a janta. Eu sou franco até no nome, você me conhece. Eu penso nessas pessoas também. Eu conheço várias pessoas que trabalham o dia para poder ter o seu rendimento e ir no mercado. Isso é preocupante. Então, a gente tem que ponderar tudo no bom senso e com equilíbrio, né, Felipe? Com certeza. Cássio, aqui a gente entende o quê? Que existem medidas plausíveis, dá para colocar em prática, mas elas ainda são incompletas, né? A tentativa de colocar a suspensão do contrato de trabalho, ela foi muito gravosa, né? Sem salário. Então, não ia ser aprovado isso, ia ser muito difícil. Agora, chegou a hora, no meu ponto de vista, de todos os entes públicos, governo federal, estadual, municipal, se juntarem para rediscutirem aí as suas verbas e ganhos como deputados federais, como senadores, até como presidente da República mesmo. Por quê? A verdade é que existe muitos gastos. Eu fiz uma simulação. Ele fez uma conta fabulosa. Se você coloca como alternativa, nesse momento, a gente tem 513 deputados que ganham 33 mil. Se a gente pega e corta pela metade, vamos calcular 15 mil, que é um pouco menos da metade ainda. Mas 15 mil líquido vezes 513 deputados, a gente tem 7 milhões e 700 por mês. Fora Câmara, Senado, que tem mais 1 milhão, fora presidência, fora ministérios, e aí trazendo governo estadual, deputados estaduais, vereadores, teve até vereador de Guarulhos que doou salário. Vou falar, é o Eduardo Barreto. Ele fez isso e está de parabéns. Pois é, são alternativas que eu acho que as pessoas públicas têm que tomar nesse momento, porque tá estourando para o lado mais fraco, sempre para o povo, sempre para os funcionários, e também eu vou defender para as empresas também. As empresas não estão tendo suporte nesse momento, né? Não adianta flexibilizar para tirar do trabalhador. Existe fundo eleitoral de 2 bilhões, mas eu quero falar sobre o fundo de amparo rapidamente do trabalhador, que ele custeia seguro-desemprego, abono salarial, mas ele também custeia financiamento de programa de desenvolvimento econômico. O que isso quer dizer? Que existe algum programa de geração de renda e emprego
que o governo patrocina projetos de empresas, de pesquisas, né, e pode patrocinar num teto de 5 milhões por empresa. Eu estou dizendo que existem fundos nesse sentido, que pode ser retirado e redirecionado para esse momento para ajudar as empresas a se manterem nesse período de dificuldade. Não é só realmente cortar do funcionário uma medida. Então, eu acho que quando a gente consegue ver que o presidente, que os governadores conseguem entender a gravidade da situação, ele começa a redirecionar as questões para poder ajudar nesse momento. Infelizmente, não é o que a gente gostaria que estivesse acontecendo, parar a economia. Mas, em momento crítico e desequilibrado, não adianta pensar em equalizar a economia com saúde pública, porque a saúde pública está saindo à frente com necessidade. E todos as outras rendas devem ser direcionadas para a saúde pública nesse momento e para as empresas, porque as empresas fechando não têm emprego para os seus funcionários. Olha, nosso tempo já acabou, nós temos aí 1 minutinho para encerrar. Aonde vai estar a continuidade dos vídeos que você está fazendo aí continuamente, para as pessoas que estão nos assistindo continuar tendo essas informações? Cássia, obrigado pelo convite de participar do seu programa. Graças a Deus a gente consegue informar com tranquilidade sobre os estudos que nós estamos fazendo nesse momento. E mais vídeos e mais informações a gente está postando lá no Facebook do Dr. Felipe Hilton e também no canal no YouTube Dr. Felipe Hilton, tentando nesse momento trazer informações precisas, sem emoção partidária e sem emoção política nesse momento. O que a gente precisa é ter conteúdo completo para ajudar. Não adianta a gente falar que está certo ou que está errado o posicionamento do governo. O que a gente precisa saber é como iremos fazer daqui para frente. Amém, conte comigo, viu? Gosto muito de ter informações precisas, verdadeiras, porque eu sou franco até no nome.